Fala, meus filhos, tudo bem com vocês? Cara, que saudade! Ai, tô doido pra encontrar vocês. Será que... Não, a gente vai se encontrar esse ano ainda, tenho certeza, ó. Tenho fé, tá bom? Que como? Tô devendo pra vocês, ó. Palha italiana, torta de paçoca, pipoca. Mano, o café vai sair. Vou chamar a Gabriel pra gente lançar aquele pagode. Já chamo o Gabi pra lançar ali o clarinete dela. A gente lança aí um som muito louco lá, tá bom? Então, meus filhos, qual que é a paradinha? Acabou o nosso segundo trimestre agora, tá bom? O que ficou de ruim, o que ficou ali que não foi uma experiência muito boa, a gente pega de aprendizado e deixa ela lá pra trás, tá? E o que foi bom, a gente guarda pra gente e tenta fazer de novo, tá bom? Mas aí, já dando uma prévia pra vocês, vai ser muito mais tranquilo do que o semestre anterior, tá bom? Vai ser bem mais tranquilo, vai ser mais leve, vai ser mais devagar, vai dar pra gente trabalhar mais devagar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Até porque depois desse semestre agora, né? As nossas famosas férias. E, graças a quem seja, vão ser mais gostosas do que estão sendo nesse período até agora. Tá bom? Então vem comigo, meus filhos. A aulinha de hoje é uma aulinha que eu gosto muito, 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 muito. É a aulinha basicamente do que a gente chama de geomorfologia. Geo, terra, morfologia, forma. Basicamente a gente vai falar das formas existentes nas terras, na Terra, no planeta Terra, né? Nas formas de relevo, tá bom? É exatamente isso. Nossa aulinha hoje basicamente é sobre relevo. Mas qual que é a questão? Pinto, como os relevos se formam? Eles se formam a partir de duas coisinhas. Através dos agentes internos do relevo e através dos agentes externos. Os agentes internos são forças ali que advêm lá do centro da Terra e dão forma a esse relevo. E os agentes externos, eles vêm, já existem aqui na superfície, né? Vou dar um exemplo, agente interno seria como um terremoto e um vulcanismo, né? Aquele magma que vem lá do centro da Terra. E um agente externo poderia ser a água da chuva, vento, um rio, coisas desse tipo, tá bom? Tranquilo, meus filhos? Então olha só o slidezinho aí, pra vocês terem uma ideia. Os agentes internos nada mais são que as forças modeladoras do relevo. Eles dão um molde. Imagina essa massinha. É como se o agente interno ele desse a massinha. Ó, deu a massinha, tem uma forma específica. Ó, deu, ela é desse jeito. E o que os agentes externos vão fazer? Eles vão esculpir, eles vão, ó, ir mudando a forma desse relevo que foi dado primeiramente aí pelos agentes internos, tá bom? Aí são os agentes externos, ó, que vão fazer com que, por exemplo, os morros tenham o quê? Uma cara de cachorro, vão ter uma cara de elefante, vai ter uma pedra furada, vai aparecer uma galinha choca, perfeito? Então, os agentes internos, eles vão dar o bruto basicamente, eles vão modelar o relevo e os agentes externos vão o quê? Esculpir, tá bom? Tranquilo? É como se o agente interno desse o barro e o agente externo transforme o barro em uma panela, em algo desse tipo. Perfeito? Tranquilo? Então, agente interno dá o molde do relevo, basicamente, e de onde? Das forças interiores lá do centro da Terra. Tranquilo? E basicamente essa discussãozinha, ela veio, ó, de bastante tempo atrás, e surgiu com um carinha chamado Alfred Wegener, quando ele lançou lá a famosa teoria da deriva continental, né? Hoje a gente tem essa ideia que já é quase que não tem como contestar que a Terra não é estática, né? A Terra está em movimento, como era há 200 milhões de anos atrás, é totalmente diferente de como é hoje, tá bom? Essa que é a ideia. E ele foi o primeiro a lançar isso aí falando sobre as questões continentais, né? O Wegener já deve ter ouvido, nunca deve ter ouvido o nome dele, mas já ouviram falar de um negócio que ele foi que basicamente disseminou, né, no mundo, a chamada Pangeia. Olha só essa primeira imagem aí, que era o supercontinente, que em algum momento no passado, Brasil, África e todos os outros continentes foram um só, era um único grande continente. Olha só o gifzinho aí, ó. Era tudo juntinho e lentamente, a partir dos anos, eles foram se separando,
tá bom? Meus filhos, só um adendo. Sempre que eu falar a partir dos anos, como a gente está falando aqui de tempo geológico, não é 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? É 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 200 milhões de anos atrás. É uma escala de tempo que a gente não consegue compreender. É algo muito maior do que a gente, tá? Tranquilão? E aí o Wegener foi e lançou lançou essa ideia e falou: caraca, os continentes eles não são como são hoje. Eles foram todos juntos e eles estão à deriva, eles estão se movimentando. Essa que era a ideia central dele, né? E aí você podia perguntar: pô, esse Wegener aí, ó, fumava banana, prensava orégano e, ó, baforava. Não é possível. Como é que o maluco chegou isso aí do nada? Chegou falando isso? E não foi só a gente que falou isso, não. A galera lá que era cientista falou: tá doidão, Wegener? Tá doidão de loló? Wegener falou: eu tenho provas. E foi aí que ele lançou as evidências. Qual que era a primeira? Ele falou exatamente assim, ó. Repara como a forma dos continentes, elas ali, ó, se conectam como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Olha como é que a América do Sul, por exemplo, se conecta ali bonitinho com a África. E se a gente olhar essa imagem, ó, cada parte aí vai se encaixando de uma formazinha. Olha que bonito. Perfeito? E aí a gente olhando as evidências, o que a gente conseguiu ver, né? O que ele viu? Primeiro ele viu os continentes, como a gente falou, eles se encaixam como se fosse um grande quebra-cabeça. Ali, ó, a África se encaixa certinho com a América do Sul, que no outro lado se encaixa com a Índia e com a Antártica, e assim sucessivamente, tá bom? Mas muitos cientistas podiam falar assim: ah, Wegener, mas isso é só uma coincidência, né? Eles se encaixam e tal. Ah, faz parte, foi sem querer ali e tal. Não necessariamente. Ele falava: mas não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais que isso. E o que tinha mais, né? Tinha a questão dos fósseis de animais e plantas. Olha esse dinossaurozinho aí que tá escrito, ó. Restos, não sei falar. The Reptil de água dulce Mesosaurus. Enfim, os fósseis dos mesossauros. Olha que doideira. A gente encontra fósseis de mesossauros tanto no Brasil quanto na África. Aí você pensa assim: caraca, que doideira, né? Como é que, por exemplo, esse animal saiu da África e chegou no Brasil há 200 milhões de anos atrás? Imagina só ele atravessar o Oceano Atlântico inteiro nadando. Um animal de terra atravessar nadando um oceano para chegar no Brasil, para chegar aqui na América. Impossível. Impossível, completamente impossível. E se ele chegou, e se ele fez isso para chegar na América, por que ele não chegou em outro continente? E aí qual que foi a conclusão de Wegener? Ó, ele não chegou em outro continente porque os dois, ó, estavam juntos. Eles eram uma única coisa, tá bom? Essa aqui é a ideia. Os animais, ó, morriam e fossilizavam. Alguns morriam aqui, fossilizavam no lado que a gente chama que seria a África. Alguns outros morriam e fossilizavam no lado que hoje a gente chama de Brasil, por exemplo. E aí, ó, os continentes foram se separando, e hoje a gente encontra fósseis desse mesmo animal, tanto aqui no continente africano quanto no continente sul-americano, tá bom? Essa aqui é a ideia. Outra evidência, os fósseis de animais e de plantas também, né? Por exemplo, plantas que viviam em áreas extremamente frias, porque pensa comigo, olha a disposição. Certamente o Brasil não estava na mesma latitude que é hoje, né? Então estava muito mais ao sul, plantas extremamente adaptadas ao clima frio. E aí você pega o fóssil hoje no Brasil, lá perto da Amazônia, e uma planta de clima frio com fóssil na Amazônia, o que isso significa? Que na Amazônia, antigamente, há 200 milhões de anos atrás, ficava mais próxima dos polos, tá bom? Mostra, ó, que estão se movimentando os continentes. Perfeito? E o terceiro é o que? Rochas idênticas. Ali, ó, tanto na costa da África quanto na costa do Brasil, o que a gente encontra? O mesmo tipo de rocha. Não só o mesmo tipo de rocha, com a mesma idade. Quer dizer, ó, que tanto ali quando eles eram juntos, se formou ali, ó,
o mesmo tipo de rocha naquele lugar. E aí, ó, foi se afastando, uma parte ficou na África e a outra ficou no continente sul-americano, tá bom? Essa que é a ideia, essas eram as teorias, as bases aí da teoria de Wegener. Mas tinha um problema, tinha um grande problema, né? O Wegener, ele sabia, ele tinha convicção que a Terra estava se movimentando. Aliás, ó, a movimentação dos continentes continua, não para. Acreditam que daqui a milhões e milhões, talvez até bilhões de anos, esses continentes eles voltem a se encontrar, formando o que a gente chama de Pangeia Última. Mas felizmente a gente não vai estar aqui para ver isso, tá bom? Mas qual era o problema de Wegener? Lá no século XIX e XX, os cientistas viravam e perguntavam: Wegener, como que os continentes se movimentam? Aí ele falava: não sei. E esse era o grande problema da teoria dele. Ele não conseguia explicar como que os continentes se movimentavam. Ele não sabia falar, ele falava que os continentes estavam boiando sobre os oceanos, né? E a galera falava: ih, esse maluco aí tá doidão, não sabe o que tá falando. E aí, qual que é a consequência disso? Essa teoria dele, da deriva continental, ficou, ó, lá, décadas e décadas e décadas e décadas, quase chegando a século de anos esquecida. Só foi retomada lá na Segunda Guerra, quando eles conseguiram comprovar a movimentação dos continentes e formar a teoria das placas tectônicas, ou da tectônica de placas, tá bom? Que a gente vai ver na aulinha que vem. O importante dessa aula era o quê? A gente entender que a gente está falando das forças, dos agentes internos do relevo, aquela produção de relevo que vai vir de forças do interior da Terra, como a movimentação de placas tectônicas, vulcanismo, terremoto, tá bom? Essa aqui é a ideia, e entender que os continentes estão se movendo e um dia já foram juntos, e a gente tem evidências disso. Perfeito, meus filhos? A ideia é essa, a aulinha é essa, bem tranquilinha, só uma introdução para a gente ir se aconchegando aí no próximo trimestre, tá? Um beijão e se cuidem. Qualquer dúvida, só falar comigo, tá?